Olha só, desculpa, eu não sei se eu interrompi o seu raciocínio, mas eu só queria fazer essa observação, assim, que eu não quis desmerecer os dois, eu quis te enaltecer e parece que eu acabei fazendo isso sem querer. Mas eu amo Cazuza, amo Ezequiel e sei da importância do Ezequiel tanto para o Barão quanto para a carreira solo do Cazuza, né, que foi essencial. Assim. Sem Mas o Nilo dúvida. estava em todas, né, Nilo? Você pode muito falar desse processo criativo, assim, porque você estava dentro disso, você era o baixista da coisa toda, né? O Cazuza, quando vocês falaram isso no começo, o Cazuza era um cara de banda. Ele gostava de adornamento, como ele falava, né? De estar cercado de pessoas na vida dele, mas assim, de pessoas musicais quando ele estava fazendo música, né? Ele não era aquele cara que chegava até no último, no Ideologia, ele também, ele às vezes fazia uma voz guia e tal, porque já era um outro processo, mas ele era o Fosforadores foi um disco todo ensaiado, né? E, e ele tem essa cara mesmo de um disco que foi ensaiado, né? Eu acho, pelo Uhum. menos, eu ouvindo ele, e ele tinha essa onda, né, de fazer junto e tal. Era uma característica dele. Pode crer. E assim, a galera que quiser conferir o acervo do canal Pitadas do Sal, a gente tem uma live aqui com a participação do Nilo e do Ricardinho Palmeira, que está fazendo aniversário hoje. Um beijo, Ricardo. A Beijo, gente, Ricardo. a gente analisando o Sócio Fora 2. Aquela live foi incrível também. Eu acho muito, muito boa. Ju, você tem alguma pergunta para o nosso querido Nilo? Sim, tenho várias, aquela. Não, mas eu vou começar para continuar a nossa linha de raciocínio aqui. Essa coisa do Cazuza ser muito festeiro, né? O pessoal fala assim, gente, ele era completamente despreocupado, era uma pessoa entregue à vida, coletivo, e dava as coisas para as pessoas, comprou apartamento para um amigo que perdeu o apartamento, teve 4 carros roubados, e levava isso assim numa boa. Nilo, como é que era trabalhar com um cara desses? Assim? Como é que ele era quando vocês precisavam pegar um profissional, assim, ir para o estúdio? Como é que era isso? Ele era a melhor pessoa do mundo. Bom, como pessoa, era incrível, porque ele era naturalmente bacana mesmo, assim. Até tem no documentário tem um depoimento da Lucinha, ela dá vários depoimentos, que ele fala: mãe, para de ficar querendo julgar as pessoas, sabe? Eu não presto, você não presta, papai não presta, ninguém presta. Ele partia do princípio de que ninguém prestava, no sentido de que as pessoas são imperfeitas, né? Mas ele, para trabalhar, ele era, pô, chegava na hora, não tinha essa coisa, não. Até porque, até 6 da tarde, ele não bebia, costumava não beber. Pelo menos a partir de quando eu comecei a tocar com ele, que foi na turnê do Exagerado. Ele tinha um negócio da hora da Ave Maria, que era 6, a partir de 6 ele mudava, mas ele era bem profissional, tanto que quem compunha com ele sabia que naquela loucura ali da noite e tal, às vezes tinha uma ideia musical, no dia seguinte ele chegava com um negócio pronto. Assim, ele estava o mais louco de todos, mas chegava com uma coisa pronta. Então ele era muito profissional, muito, muito, como é que se diz, dedicado àquela coisa. Ele não estava ali, sabe, por acaso, ele estava fazendo mesmo. Perfeito. Sensacional. Ju, Respondi, não? Super, super, dos bastidores. Ju, leva aí umas duas perguntas que eu encontrei o vídeo que eu quero botar, eu só preciso botar ele no ponto aqui. Tá doido para te matar do coração, tá, Nilo? Se prepara. Bom, eu acho primeiro assim, vamos começar a falar do disco. Essa capa é sensacional, muito provocadora, assim, Muito. do início ao Aliás, eu fim. tenho aqui tenho o original, né, que eu ganhei na época, que é a mostra promocional, invendável e tal. Não tem a coisa do Cazuza, mas eles lançaram de novo. E essa aqui é um espetáculo, cara. Um espetáculo. Os discos, quer ver?
É uma edição nova que saiu agora, né? Olha isso. Né? Olha lindo, isso. Lindo. Ele é mais caprichado, assim, até no tipo de papel e tudo, que o original. Né? Exatamente. Aí essa capa foi o... O que você ia perguntar? Desculpa, eu te interrompi. Não, pode falar, porque a ideia dessa capa mesmo, né? esse choque que foi essa ideia da capa, né? Porque ela é muito provocativa, temos suástica, a gente tem várias coisas acontecendo. Aí você abre o encarte, tem um suástica, as pílulas. A suástica é a estrela de Davi juntos. Junto, porque, né? Aí é só para, como o Sal vive falando no canal dele, só para quem estuda entender essa capa. Tudo que ele está fazendo de referência e provocação, né, Nilo? Agora engraçado que isso aqui, essa capa, é do Barrão e do Zerbini, dois artistas plásticos. O Luiz Zerbini foi um cara assim que eu amo, todas as exposições dele eu vou, essa última que teve no CCBB aqui no Rio, eu fui 2 vezes, sou fã mesmo. E eles, aí eu estava conversando porque para o meu documentário eu quis achar porque isso era uma coisa que foi fotografada, isso aqui existiu, isso aqui não foi feito por computador, não. Isso aqui foi o seguinte, eles tinham tido como é que se diz? Quando cai uma chuva temporal, a praia vem um monte dessas porcarias, né? Fica tudo ali na areia. Aí se você vê, ó, tem pedaço de espremedor de frutas, isso aqui, ó, pedaço de boneca. Aí eles foram na praia, cataram esse bando de coisa e fizeram essa capa. Bem provocativa, bem a cara do Cazuza. E, na verdade, isso aqui, se vocês conhecem o Bispo do Rosário, isso aqui é muito inspirado nas obras do Bispo do Rosário. E a capa é tão provocativa quanto o Cazuza, né? Tão provocativa mesmo, né? Vocês estão Quanto falando de ele. ideologia, né? Joga um monte de ideologia no liquidificador, assim, para você pensar o quão Exatamente. positivo é você ter uma e o quão negativo também é, né? E você criar isso rotulando as coisas, né? Minimizando as ideias, né? Talvez essa capa seja a capa que mais traduza o nome de um álbum. Acho que poucas capas têm esse poder de traduzir o nome mesmo do álbum como essa, né? Foi uma grande sacada, né? Ela traduz muito o conceito do álbum todo, que esse álbum ele tem muito esse conceito, assim, não que os outros não houvessem, o Sócio Fora 2 também já tinha e tudo, mas esse, o Ideologia, a capa realmente serve para ilustrar bem, acho que essa temática que o Cazuza quis trabalhar ali com vocês e tudo. E vocês lidaram, tipo assim, eu lembro que a capa repercutiu, assim, gerou essa controvérsia, justamente por misturar principalmente a suástica com a estrela do Davi e tudo, mas vocês tiveram que lidar com essa repercussão, assim, o Cazuza, eu não tenho muita memória se teve algum impacto maior, foi só especulações, assim. Cara, o Zerbini é judeu, o cara que fez a capa, entendeu? Então não tinha suástica ali, tinha... Foi o que precisava ser mesmo. Chamou a atenção das pessoas e cumpriu o seu papel e vamos em frente, né? Maravilha. Não teve assim, nada. Sim, sim. Aí a primeira música de trabalho foi o Ideologia, que eu tenho aqui Isso que eu ia convidar vocês para a gente já entrar nas faixas. Olha que maravilha isso. É o que ia para as rádios, né? É um 45 rotações de Ideologia. Aí vinha a letra aqui atrás, vinha com a letra atrás, e aí já era também enfim, era mais caprichada, assim. Esse aqui tá novinho. A qualidade do áudio captado aí era melhor, né, do que no vinil, assim, que justamente era para as rádios. Era para ir, exatamente, para ir para as rádios, né? 45 rotações.
Mas manda aí o que você acha. Então, eu ia perguntar para a Ju se a gente já não poderia entrar nas faixas, né, para a gente poder passar por elas, já que o Nilo introduziu ali. Mas se você tiver mais alguma questão, Ju, por favor, aqui você manda mais do que eu. Não, acho que a gente já entrou no próprio conceito da canção, né? É uma canção muito simbólica, ela é muito forte, é uma das melhores letras do nosso rock nacional, assim, em termos de canções de protesto. Quando o Cazuza fala que ele não quer falar do umbigo mais, ele quer falar do país, ele quer falar das coisas. Ele deu muitas declarações em entrevistas que vocês podem achar no YouTube, quem gosta das referências, só digitar as entrevistas do Cazuza. Ele queria falar sobre as coisas. Ele decidiu colocar as impressões dele acerca da vida, das coisas da vida, né? Sair do próprio umbigo, isso é uma frase dele. Ideologia é uma explosão de referências, obedece muito àquela organização de estrofe com refrão, né, com essas frases de efeito que ele faz. É uma batida muito nova também, assim, é um casamento muito feliz, né, Nilo, da temática dessa canção com o tema do protesto, porque o protesto do Cazuza, ele é um protesto burguês. Não tem como a gente fugir do fato de que ele era um cara branco de alta sociedade. Então, assim, e o olhar do Cazuza é irônico e sofisticado, né, Nilo? E sempre apunhalando o lugar que ele vivia. Então, quando ele fala dessas festas do Grand Monde, eram as festas que ele frequentava. A casa dele era muito bem frequentada. O pai dele é uma referência musical. Então, assim, quando se fala quem eram os amigos do Cazuza, se fala de Fagner, se fala de Ney Matogrosso, se fala do próprio Renato, mas não com tanta frequência assim, mas eles eram pessoas que se gostavam. Moraes Moreira, né? Moraes Moreira. O prédio que ele morava, quando ele tinha o apartamento dele, né, Nilo, era assim, era um prédio que tinha o Barra Malho, então, assim, a convivência dele musical e exploratória era muito nisso. Quando ele fala dessa questão da frustração do sonho, da utopia, ele encontra muito aquela utopia do Renato também com o Que País é Este, né? Porque os heróis morreram de overdose e os inimigos estão no poder. Então, assim, o que a gente faz agora? Né? Para onde que a gente olha? O que é a ideologia? A ideologia é algo que você se apega para viver. Então, se você não tem mais isso, você vive de quê? Então, a gente pensar que Hoje, desculpa, hoje a gente está vivendo isso que a gente está vivendo justamente isso com burrice, né? As duas coisas juntas, é exatamente isso, né? E ele foi visionário, mas nesse momento ele traduziu muito bem como é que se diz, o sentimento, né? Do povo. Agora você falou que ele era de Zona Sul. Essa geração toda do rock é toda leite A, né? Vamos combinar. Não tem ninguém. Quer dizer, a música depois ficou um pouco mais democrática e tal. E isso é uma. Assim, mas isso que o Nilo traz é muito importante, que diferente do movimento da turma do Iê, 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 lá na década de 60, que basicamente eram suburbanos, né? Renato e seus Blue Caps, Fevers, o próprio Roberto Erasmo, né? Roberto Erasmo, Tim, Benjor. Diferente dessa turma dos anos 60, que culminou no movimento do Iê, 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 né? que ganhou o programa Jovem Guarda e tudo, o rock dos anos 80 basicamente era da classe média alta, assim, que tinha essas referências muito fortes, né? Tanto de literatura quanto do próprio som produzido nos Estados Unidos e na Inglaterra, na Europa, acesso a isso, e que foram responsáveis por esse movimento, né? Você pega o Renato, o Dado Villa-Lobos, o Herbert Viana, o próprio Cazuza, todos eram filhos, vamos dizer assim, da classe média, classe média alta, bom, né?